Olá, boa noite. Vamos começar nosso TCL de hoje e nós vamos continuar falando no relacionamento com a gente mesmo, né? Semana passada a gente falou sobre a ansiedade e hoje nós vamos falar sobre o medo. Os temas são parecidos, né? Há uma pequena confusão entre o que é ansiedade e o que é medo. E hoje a gente quer conversar um pouco a respeito do medo, conceituar o medo, né? Ver o que nós podemos fazer como cristãos para vencer o medo e o que Deus faz por nós para que nós vençamos o medo. Então, como eu falei, o tema de hoje é falando sobre o medo, né? E eu queria conceituar, né? Eu acabei pesquisando bastante, aí eu achei algumas ideias em relação ao conceito psicológico do que é medo, né? E eu acabei fazendo um resumo aí de algumas considerações, né? Então, o medo é uma espécie de perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Então, o medo não é só a exposição a algum perigo real, mas ele pode ser imaginário. Então, quando chega ao extremo, as fobias, elas acabam sendo coisas imaginárias, não que aquilo vai atingir a tua vida, mas por uma preservação exagerada da tua vida, você acaba imaginando que aquilo vai fazer algum mal para você. Então, o medo é essa ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo. Ele pode ser real ou não, como eu falei. Pode-se entender ainda o medo enquanto um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vá acontecer, né? Esperando pelo pior. Será que vai acontecer? Então, isso causa em nós o medo, né? O medo é ainda, em alguns casos, o organismo, né, reage de forma exagerada ao medo, como eu falei, fazendo com que esse estado de alerta, benéfico em muitos momentos da vida, transforme-se em um estado patológico, quando o medo se transforma em fobia. A condição do medo exagerado são as fobias, né? Aí nós temos vários tipos de fobia, né? E a fobia se trata de uma antecipação do medo ou da ansiedade. Suas características mais importantes é o comprometimento da relação que o sujeito estabelece com o mundo que o cerca. No caso da fobia, o medo não prepara o indivíduo para decidir entre lutar e fugir, ele o paralisa, impede que se relacione com o objeto do seu medo, né? Então, a fobia em si é a doença relacionada ao medo. É quando o medo é exagerado a tal ponto que você fica paralisado e você não consegue sair do lugar. Porque o medo em si, ele vai fazer com que você ou enfrente aquela situação, né, que você lute, que você enfrente, ou que você fuja. Você deixe de participar ou de estar perante aquela situação que está posta diante de você. Então, isso é o medo. No caso da fobia, você fica paralisado e acaba não conseguindo tomar a decisão, nem de lutar, nem de fugir. Simplesmente existe essa paralisia, e você fica impedido de tomar uma atitude, ou você se impede de tomar essa atitude em relação àquele objeto do seu medo, né? Existem várias fobias por aí, né? Mas a gente pode falar de uma que é aracnofobia, que seria medo de aranhas. E pessoas que têm esse medo ficam paralisadas diante da aranha, quando vê, né? Isso é uma fobia. Tem outras pessoas que têm medo de cachorro, né? Ou medo de sapos ou de cobras, de animais é muito comum. Algumas pessoas têm medo de altura, outras pessoas têm medo de se relacionar e de sair de casa. Então,
conceituando aqui, né? A fobia é um medo exagerado. É aquele medo que não é benéfico para você. Quando começou o medo? Ou a origem do medo? Então, a primeira menção do medo na Bíblia é logo no Jardim do Éden, né? Em Gênesis capítulo 3, versículo 10. O que diz? Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Logo depois do pecado acontecer, logo depois que Adão e Eva cometeram o pecado, eles ouviram Deus, que tinha o hábito de falar com eles na viração do dia, no fim do dia, e ficaram com medo. Então, essa sensação do medo veio com a queda. Né? Por quê? Porque eles estavam, então, diante de Deus e sabiam que alguma coisa iria acontecer. Né? A resposta natural deles foi fugir, foi se esconder. Então, lembra lá no slide anterior que a gente falou, que o medo é ou você enfrentar aquilo que está acontecendo, ou fugir, porque é uma preservação da vida. Basicamente, o medo é preservar a vida. E como essa resposta do homem foi fugir, nós temos fugido desde então, né, da presença de Deus. Então, quando a gente comete um ato falho, um pecado, a primeira coisa que a gente pensa é se esconder da presença de Deus, é fugir da presença de Deus. Claro, nós temos hoje o Espírito Santo, somos convertidos, Cristo nos resgatou, veio, morreu na cruz do Calvário, e nós somos nova criatura. Mas nós ainda temos alguns hábitos que nós não vencemos, e quando acontece de nós errarmos em algumas situações, a reação imediata é fugir. Né? O homem foi criado com um sistema interno que o adverte em relação à desobediência. Observe os pequenos. Ninguém os precisa ensinar a olhar para seus pais buscando aprovação quando vão mexer em algo ou fazer algo novo. Né? Nós temos o Johan aqui. Então, ele está com 8 meses e ele está numa fase assim de curiosidade. Mas já nessa fase, quando ele vai mexer em alguma coisa, ele olha para nós. Né? Então, ele busca essa aprovação. E quando a gente fala não, ele entende. Desde já. Nós fomos criados com esse sistema interno que vai nos advertir em relação à desobediência. Nós sabemos que quando nós desobedecemos alguma coisa, alguma regra, uma lei, nós estamos sujeitos a uma punição, a sofrer uma consequência. Então, a origem do medo foi no Jardim do Éden. Quando a consciência do homem foi despertada para o bem e para o mal, a exposição à finitude da vida, as inadequações e as inseguranças na presença de um Deus santo e soberano fez com que o medo despertasse. O medo veio quando o homem tomou consciência de que ele tinha praticado um pecado e que a vida ia acabar. Até aquele momento, ele nunca tinha pensado na morte. Até aquele momento, ele nunca tinha se preocupado com as coisas, porque ele vivia num estado de graça. Mas a partir do momento que ele pecou, então, essa consciência foi despertada. Foi despertada para que haveria uma morte, porque o pecado produz morte. Foi despertado também que ele não estava mais seguro. O que eu vou fazer? Eu estou nu, eu preciso me cobrir. Mas como que eu vou me cobrir? Porque Deus é santo. Eu tenho vergonha, porque Deus é soberano. Então, o medo foi despertado em relação a essa atitude, em relação a Deus. Por causa do pecado, então, nós nunca poderemos atender às expectativas ou padrão de Deus, né? As suas expectativas ou padrões. Portanto, ele nos dá uma opção, que é acreditar e confiar em seu Filho Jesus Cristo e no poder do seu Espírito, para aplacar nossos medos e viver uma vida abundante e de paz, livre do espírito de covardia, conforme está lá em 2 Timóteo
1:7. Pela vinda de Jesus, pelo sangue de Jesus vertido na cruz, e porque nós somos comprados por Jesus, e nós temos o seu Espírito, então os nossos medos são aplacados. Nós podemos entender a dimensão da graça de Deus, do amor de Deus, da aceitação de Deus. E nós podemos, a partir desse momento, viver uma vida abundante e de paz, livres desse espírito de covardia. Então, se o pecado no jardim do Éden trouxe o medo à realidade do homem, então a morte de Jesus, a sua ressurreição e a vinda do Espírito Santo para habitar em nós, traz como consequência nos livrar desse medo, desse espírito de covardia. E nos dá a oportunidade de vivermos uma vida abundante e de paz. Lá no Éden, houve a morte, o pecado, a consciência da finitude da vida. Com Jesus, há a consciência da vida eterna. Então, por mais que a vida acabe agora, nós temos a plena certeza que continuaremos vivendo com Cristo na glória. Nós estamos vivendo um período onde o medo, principalmente o medo da morte, está muito real, é muito palpável, né? Se nós poderíamos dizer assim. Na sexta-feira, eu recebi a notícia que um colega meu de faculdade de teologia, quando eu fiz lá no início dos anos 2000, havia falecido. E era um colega assim que, nos últimos dias, até eu perdi um pouco do contato, nos últimos anos aí com ele, mas eu sempre conversava com ele, a gente sempre estava se comunicando por redes sociais, e-mail, uma pessoa muito querida. Ele estava 2 anos à minha frente, mas a gente teve um bom relacionamento, enquanto estávamos lá na faculdade de teologia. E no sábado, a esposa do diretor, que também eu tive um relacionamento com o diretor e a sua família, também veio a falecer do Covid. Fora os inúmeros outras pessoas conhecidas, né? Nós olhamos nos grupos da igreja e muitas pessoas têm postado, faleceu fulano, pessoa está na UTI, pessoa não sei o quê. Pastores, né? Nós temos olhado e a morte está muito próxima. Então, a nossa esperança para vencer esse momento, e a nossa esperança para que nós não tenhamos o medo, e o medo não nos paralise, nós não tenhamos uma fobia de não sairmos de casa, é a esperança de que Jesus venceu a morte. E nós podemos vencer a morte, através da ressurreição, através de confiar nele e viver com ele, e um dia nós estaremos com ele na glória. Desta forma, o medo, o espírito de covardia é vencido. E nós temos uma vida abundante. Nós podemos viver abundantemente, porque nós agora acreditamos que a morte foi vencida. A natureza do medo, né? São 2 componentes. Então, um componente é o componente biológico. É um estado físico de tensão na presença de um perigo, como já havia comentado ali um pouco antes, né? Um perigo que pode ser real ou imaginário para o corpo. Nossos corpos são projetados para reagir ao perigo físico, a fim de nos proteger quando estamos com medo, ou seja, correndo, lutando ou nos escondendo. Se você está passeando e você vê uma cobra, a tua primeira reação ou é parar, ou é desviar do caminho da cobra, porque você tem como consciência, por causa de todo o conhecimento que você adquiriu no colégio e através de programas de televisão, todo o conhecimento da humanidade, te ajuda a saber que aquele é um animal peçonhento e que ele pode te atacar. E se ele te atacar, você vai morrer. Então, a tua reação é preservar a vida. Então, o componente biológico do medo faz com que nós corremos,
lutamos ou nos escondemos diante de um perigo físico para o nosso corpo. Existem duas categorias de medo, né? Dois componentes que fazem o medo agir, mas existem duas categorias, né? Um é o medo inato, quer dizer, que é comum a nós. Nós nascemos com aqueles medos, né? E é comum, e tem alguns que são comuns a todos os seres humanos. Por exemplo, um é o medo da morte. Todos nós temos medo da morte. Por quê? Porque ninguém quer morrer, né? E isso preserva a nossa vida. Você já imaginou se você não tivesse medo de morrer? Então, o que você faria? Eu seria imprudente e colocaria minha vida em perigo a qualquer momento. O medo da morte preserva a nossa vida. Então, nós deixamos de ser imprudentes. Esse é um deles. E o outro é o medo de cair. Um medo presente desde o nascimento. O medo da morte, apesar de ser inato, que não é transmitido de outras pessoas para nós, ele só tem consciência numa infância um pouco mais, tipo 4, 5 anos, né? 6 anos, por aí, que começa a ter consciência dessa questão do perigo da morte. Mas o medo de cair é desde o nascimento. Como eu falei, nós temos o Johann aqui. E desde o nascimento, ele procura se agarrar, né? Ele fecha a mão em torno ou da roupa, ou no berço, ou quando a gente coloca ele no bebê conforto para sair, ele segura. Porque esse é um medo não aprendido e é presente desde o nascimento. Existem outros tipos de medos inatos, né? Que não são aprendidos, que nascem com a gente, que são para o corpo preservar a vida. Outros tipos de medos, ou que não são os inatos, são os medos aprendidos dentro do contexto e do ambiente. Então, por exemplo, o medo do fogo, de se queimar, né? Então, você sabe que a panela sobre o fogão está quente. E se você colocar a mão, vai queimar. Você não precisa fazer isso, porque alguém te explicou e te ensinou que aquilo queima. Então, esse medo é aprendido. Ainda sobre o componente biológico, né? Envolve todo o nosso eu. Físico, biológico, sociológico, psicológico, mental e espiritual. Em ciência, temos um sistema de alarme interno para o nosso bem, que vai nos avisar, né? Psicologicamente, sociologicamente, mentalmente, espiritualmente, ele vai nos alertar em relação, principalmente, aos medos inatos, né? Você vai morrer. Se você subir numa altura muito grande, você vai morrer. Se você cair dali. Se você pular de uma ponte dentro de um lago, se você não souber nadar, você vai morrer. E por isso que a gente tem medo dessas coisas. Mas existe também um medo positivo, que é um medo reverencial, né? Esse medo, depois nós vamos olhar um pouco para frente, que é num contexto teológico hebraico, que foi projetado para a gente respeitar e reverenciar a santidade, majestade e onipotência de Deus, e confiar nele para nossa proteção, provisão, progresso, e de acordo com a sua maneira de fazer as coisas. Então, como a gente viu lá, em Gênesis capítulo 3, versículo 10, foi esse medo que foi despertado em Adão e Eva. Por quê? Porque eles estavam diante de Deus. Estavam diante da santidade, da majestade, da onipotência de Deus. Eles sabiam que Deus tinha criado todas as coisas. E eles também tinham consciência que tinham feito coisa errada. Então, esse medo reverencial é que foi despertado, né, em Adão e Eva naquele momento. Além do componente, então, biológico, existe o componente emocional, que está direto ou indiretamente relacionado ao medo inato da morte. Por causa do medo inato da morte ou do perigo físico, nossas emoções nos levam a reagir e nos comportar de uma forma que normalmente não faríamos, se não estivéssemos com medo. Esse medo é impulsionado por nossos pensamentos e sentimentos. E se não for controlado, pode resultar em deficiência de subtúrbios emocionais,
mais complicados. Então, aqui não é a parte física falando, mas é a parte emocional. E aqui entram, né, quem já participou de sessão de terapia com psicólogo, quem participou de outros tipos de trabalhos que falam sobre a saúde mental, os traumas da infância. Ou qualquer outro tipo de trauma. Né? Mas os da infância são os mais falados. Mas, por exemplo, se você sofreu um acidente dirigindo um carro, eu comprei um carro hoje, saio e bato esse carro no muro. Eu preciso vencer essa parte emocional do medo de dirigir. Porque sempre eu vou pensar, poxa, pode acontecer de novo. Então, as minhas emoções vão falar para o meu físico. Eu não estou diante de um perigo. Não existe nada real. Mas, emocionalmente, eu atrelo aquela experiência negativa que eu tive para sentir medo. Então, o medo emocional, ele está ligado às nossas emoções, à nossa parte, à nossa alma, vamos colocar assim, né? E são reflexos de um trauma já vivenciado no componente biológico, na parte física. Então, as experiências que vivenciamos podem ser uma ponte para o nosso medo de origem emocional, por causa de eventos de medo de origem biológica em nosso passado. Como eu falei, né? Então, você bater o carro no muro, você vai ficar traumatizado. E às vezes você não vai conseguir dirigir porque você lembra daquela experiência. Você teve uma viagem de avião onde teve muita turbulência, você vai ficar com medo de viajar novamente porque aquela foi uma experiência desagradável. Muitas pessoas têm medo de vacina. Até hoje, porque na sua infância tiveram uma experiência ruim. Doeu, machucou. Então, até hoje tem medo. Eu morro de medo de tirar sangue. Né? E agora, por causa do infarto que eu tive, eu tenho que fazer exames quase que mensalmente. E daí vou lá, mas é um sofrimento para que tirem o meu sangue. Medo de médico, né? Inclusive, no dia anterior eu sofri um infarto, que eu fui na cardiologista, a pressão estava um pouco alterada. Ela perguntou, você tem medo de médico? Falei, não tem, eu estou tranquilo. Mas tem muitas pessoas que têm medo de ir ao médico, por descobrir alguma coisa. Medo do escuro, mais comum em crianças e adolescentes, mas muitos têm. Mas muitos de nós, né, enquanto adultos, lidamos com medos, fobias, que tiveram origem em nossa infância. Traumas em relacionamento com pai, mãe, irmãos. Né? Isso pode ocasionar medos. Medo de falar, medo de se relacionar com outras pessoas, porque foi muito depreciado. Medo de dar ideias, porque sempre foi criticado. Medo de fazer e tomar a frente das coisas, porque as pessoas não valorizavam, a sua família não valorizava, ou a escola não valorizava aquelas ideias e iniciativas que você tinha. Então, tudo isso são fobias. São coisas que precisam ser tratadas. E são medos. Né, que tiveram origem lá na infância, na adolescência. Né? Pessoas que são muito tímidas, são muito acanhadas. Por quê? Porque dentro do grupo social, enquanto escola, na sua adolescência, foram rejeitados. Então, trazem isso para a vida adulta. Né? E isso não é algo que está acontecendo ali, mas eles revivem aquela experiência ruim do passado, de origem biológica, para ter o seu medo agora, que é o medo de origem emocional da alma. Então, como eu falei, medo e respeito, né? Aquele medo reverencial positivo que eu falei agora há pouco, ele é dentro da teologia hebraica. Lá em 1 João 4, 16, 18, diz assim, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor.
Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, 1 João 4, 16, 18. No hebraico, irá significa temer, medo e também respeito. Então, aquele medo positivo, que eu falei agora há pouco, que é um medo respeitoso, vem dessa palavra irá, no hebraico. Uma atitude de adoração para com Deus difere uma atitude de medo, carregada de ansiedade e sentimentos angustiantes. O temor reverencial para com Deus traz recompensas. No versículo anterior, confirma essa verdade. O amor de Deus por nós e nosso amor por Deus nos capacita a viver uma vida livre do medo, da morte e da punição. Mas, em vez disso, a expectativa de uma vida na presença do seu perfeito amor. Então, conforme eu falei agora há pouco, o vencer o medo, para nós, cristãos, mesmo diante de tanta coisa que está acontecendo na pandemia, é ter a certeza que nós vamos viver com Deus eternamente. Né? Então, aqui, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, o medo supõe castigo. É interessante isso, né? De tudo que eu estava pesquisando, para falar sobre o medo, e mesmo na semana passada, quando eu pesquisei em relação à ansiedade, toda essa questão dessas aulas, né? Desde a posição em Cristo lá, estar seguro em Cristo, eu acho que essa frase é uma frase que nos ajuda a entender bastante as coisas. O medo supõe castigo. Então, quando nós, como pessoas, temos a consciência da finitude da vida, igual foi despertado em Adão e Eva, nós percebemos o medo. Porque nós temos medo de morrer. Nós temos medo de enfrentarmos o desconhecido. O que vai acontecer? Né? E quando nós temos a plena certeza que Jesus nos salvou, que o sangue de Cristo nos comprou e que nós vamos viver diante do amor de Deus eternamente, então os medos são superados. Nós já não temos medos do castigo, da condenação eterna. Então nós sabemos para onde nós vamos. Nós vamos para o paraíso. Então a morte deixa de ser o castigo. Ela deixa de ser algo ruim. Mas não que nós vamos ser imprudentes, como eu falei, eu não vou subir num prédio de 50 andares e vou pular lá de cima. Isso aí também seria suicídio, né? Seria imprudência. Mas nós não temos mais medo das consequências. Nós não temos medo de um castigo que virá. Porque nós agora confiamos que nós somos amados de Deus. Então nós conseguimos sentir esse amor e ter uma vida abundante. Lá, o espírito de covardia, que está lá em Timóteo, caiu por terra. Assim também é com os nossos relacionamentos. Relacionamentos construídos na confiança e no amor incondicional por cada um e por Deus, então amor incondicional por cada pessoa e também por Deus, expulsa todo medo. Ou seja, o medo da rejeição, medo do abuso, da infidelidade, etc. Então, né, eu não sei quem assistiu às aulas, tanto aqui agora ao vivo ou depois no YouTube gravado, mas lá quando a gente falou, lembra lá da posição em Cristo,
a questão da aprovação, da rejeição das outras pessoas. Então, tudo isso é expulso quando nós vivemos nesse ambiente de amor incondicional por cada um e por Deus. Se nós tivéssemos e conseguíssemos viver neste ambiente, não existiria medo, porque eu não vou mais ter medo de ser rejeitado. Ah, mas a tua forma de falar está errada, você não pode falar assim, você não pode ensinar dessa maneira, porque você está fazendo de uma forma errada. Então, esse medo de rejeição não aconteceria. Como eu falei na semana passada, eu tenho uma ansiedade muito grande, não medo, mas uma ansiedade muito grande antes de pregar e antes de dar aula. Porque eu não sei se as coisas vão acontecer conforme eu planejei. Mas esse medo de rejeição que muitas vezes as pessoas têm e fazem com que elas vivam uma vida acanhada. Quantos talentos nós temos dentro do nosso corpo, da nossa igreja, que não são despertos ou não conseguem fazer as coisas por um medo de rejeição? Né? Quantas pessoas não conseguem viver a plenitude da sua vida num relacionamento por medo de um abuso físico ou o medo da infidelidade? E daí gera os ciúmes, gera as contendas, gera as brigas. Né? Somente pelo poder do Espírito Santo nós podemos superar esse medo disfuncional e receber o amor perfeito de Deus por meio de Jesus Cristo para viver livre do medo. Laços familiares, pais e filhos. Então, nossas experiências familiares moldam nossos padrões de vida e pensamento. Nós somos frutos do nosso meio. Se nós temos um lar onde há respeito, né, onde as pessoas são valorizadas, onde as pessoas são benquistas, onde nós temos padrões éticos e morais, isso vai moldar quem nós somos. Vai garantir o sucesso? Não, mas vai moldar a nossa vida e o nosso pensamento. Para essa neuropediatra, para uma neuropediatra chamada doutora Andrea Weiman, o medo é um sentimento despertado durante a infância, porém a qualidade das experiências vivenciadas que irá determinar o comportamento em outras fases da vida, em relação aos diferentes tipos de medo que a criança pode experimentar. Então, o medo começa na infância. Como eu falei, tem o medo inato, né, que é o medo de cair, o medo da morte, mas tem outros medos, né, que vão começar ali. Por exemplo, que a gente falou agora, o medo da rejeição. Se a criança sempre for criticada e ela sempre for falada, olha, o que você faz não está correto, você não consegue fazer nada direito. Eu não creio na questão da maldição hereditária, tá? A teologia que existia antigamente. Mas isso vai criar um estigma na criança, que isso vai produzir um medo de rejeição no futuro. Então, esses comportamentos, talvez até abusivos dos pais, podem prejudicar a criança no futuro. Se nunca há elogio, não vai sair nada de bom. A vida vai ficar prejudicada. Muitos medos são passados pelos próprios pais, né? Então, como eu comentei já, um pai ou mãe que tem aracnofobia ou medo de aranha, por exemplo, pode transmiti-lo para os filhos, mesmo que de forma inconsciente. Por quê? Porque vai agir diante daquele animal, daquele inseto, daquele aracnídeo, né? Aquela aranha, de forma amedrontada. E isso vai ser ensinado por experiência, mesmo que inconscientemente, para o filho. Se você tem uma família onde a mãe ou o pai tem pavor de cachorro, a criança muito provavelmente também terá pavor de cachorro. É comum, é normal. Se tem medo de se expor,
é muito provavelmente que a própria criança também terá medo de se expor, porque ela nunca vai ver os seus pais falando sobre si. Então, ela vai ficar acanhada. Nossos comportamentos, enquanto pais, enquanto avós, moldam os nossos filhos, os laços familiares. Entra tio também, tudo isso. Estratégias para vencer o medo. Lutar, atacar, destruir ou compreender a fonte do medo. Então, a guerra espiritual. Né? Paulo falou, nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra potestades, demônios, dominadores desse mundo. E ele deu as armas. Nós estamos lutando. E nós temos que compreender qual é a fonte do medo. É uma fonte espiritual? É uma fonte emocional? É uma fonte física, biológica? Qual é a fonte? De onde vem esse medo, essa fobia que eu tenho? Nós precisamos combater o bom combate da fé, pelo poder do Espírito Santo. 2 Timóteo 4,7 fala sobre o combate, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, né? Guardei a fé. Nós estamos combatendo esse bom combate? Como que está? Então, uma das estratégias para vencer o medo é lutar. A outra é fugir. Como fugir? Elias fugiu. Corra para onde Deus está. Entre em sua presença. E ajustar-se. Como ajustar-se? Ajustando-se à ameaça enquanto estiver presente no ambiente. Logo depois da morte de Jesus, os discípulos estavam amedrontados. Eles estavam com medo. E o que eles fizeram? Se reuniram em um lugar, as portas fechadas. A atitude que eles tinham antes, junto com Jesus, antes da sua morte, de estar na praça pública, pregando, falando, curando com as multidões, foi ajustada à situação presente. Jesus tinha morrido, tinham matado o mestre. Então, eles poderiam ser os próximos. Então, naquele momento, eles precisavam se ajustar enquanto a ameaça estivesse no ambiente. E eles ficaram, então, refugiados, dentro de um lugar seguro. Trazendo isso para o contexto atual, nós não podemos ser negligentes quanto àquilo que está sendo determinado pelas autoridades. Infelizmente, nós temos que nos ajustar à situação enquanto essa ameaça está presente no nosso ambiente. Então, nós temos que temer, né? Mas nós temos que vencer o medo. Então, o que nós temos que fazer? Vamos usar máscara. Vamos ter o distanciamento social. Vamos usar o álcool em gel. E quando tiver a vacina, vamos nos vacinar. Atitudes para nos ajustar à situação, enquanto a ameaça está presente no ambiente. Poxa, mas você não é crente? Você não tem o Espírito Santo? Cadê o teu espírito de ousadia? Mas vamos olhar então para Elias. Elias fugiu. E até agora eu não vi ninguém orar e o fogo cair. Literalmente. E diz a Bíblia que Elias era homem como nós. E eu não vi, né, ninguém fazer aquilo que os apóstolos fizeram. Todos os milagres que eles fizeram. E eles estavam naquela situação amedrontados. E ajustaram-se à situação e ficaram dentro de casa. Nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ser prudentes. Então, essas são estratégias para vencer o medo. Mesmo ajustar-se à situação, porque aí você retém a ameaça, você dissipa a ameaça. Mas essas 3 estratégias podem ser ineficazes se o Espírito Santo não tiver no controle. O que eu vou fazer? Eu vou lutar, mas só se o Espírito Santo me direcionar para a luta. Eu vou me ajustar
Se o Espírito Santo me direcionar para o ajuste, eu vou fugir? Se o Espírito Santo me direcionar para a fuga. A estratégia errada em qualquer situação em que haja medo pode resultar em um aumento do perigo, em vez da sua eliminação. E a estratégia de Deus para nos ajudar a superar o medo. Então, lá de Elias, quando Elias enfrentou os profetas e ele teve medo, o que aconteceu com Deus em relação a ele? Deus entendeu a fragilidade de Elias. Deus o socorreu. Deus o confortou, Deus o alimentou. Por mais que ele desejasse a morte. Mas Deus estava com ele. Então Deus entende a nossa fragilidade. Deus nos dá paz para buscar um propósito. Então, quando os discípulos ficaram lá, fechados, na casa, porque estavam com medo de serem os próximos, Deus deu aquele tempo e deu paz para que eles buscassem um propósito. E Deus faz assim conosco também. Nos dá a paz para buscar um propósito. Como nós vamos vencer? Por que isso produz medo em mim? O que está acontecendo? Deus nos dá paz para buscarmos esse tempo. E Deus libera o poder do Espírito Santo para produzir paixão. Atos capítulo 1, versículo 8. Eles não seriam testemunhas sem o poder do Espírito Santo. Sem o próprio poder de Deus agindo na vida deles. Nós não conseguimos vencer o medo sem a operação do Espírito Santo em nossa vida. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não conseguimos vencer o medo. Ao longo da palavra de Deus, ele diz, não tema. Não tenha medo. Por quê? Porque o medo atrapalha a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então era isso, né? Aí tem minhas redes sociais, se alguém quiser me seguir, mandar mensagem, pode me procurar aí. Instagram eu quase não entro, né? Mas Facebook aí, e-mail, se precisar falar, sem problema. Eu ainda vamos, né, ver se semana que vem a gente vai ter o TCL na igreja, mas daí teria que ser às 19 horas por conta do toque de recolher. Né? A próxima semana quem vai fazer a aula é o André, 2 aulas o André e depois 2 aulas a Elaine. E o tema maior, então, é o nosso relacionamento com os outros, né? Como eu me relaciono com os outros. Então, espero que você participe com a gente, né? Mesmo presencialmente na igreja, e vamos ver se a gente consegue transmitir também, ou pelo Google Branch aqui, ou por outras ferramentas que a gente tem disponível, mas eu espero que você participe. Eu agradeço a todos vocês por estarem conosco agora, e gostaria de fazer uma oração neste momento. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer pelo poder do teu Espírito Santo agir em nós, e nós podemos vencer os nossos medos, Senhor. Quando nós temos a plena consciência do teu amor por nós, quando nós temos a plena consciência de que tu ages em nossas vidas, nós conseguimos aceitar que nós podemos vencer o medo. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a plena certeza que a nossa vida, por mais que finde nessa terra, terá uma continuação eterna na tua presença. E nós poderemos viver contigo, desfrutando do teu amor, do teu amparo e do teu carinho. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos perceber isso, Senhor, no cuidado em nossas vidas todos os dias, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque
Nós temos sobrevivido até aqui, ó Pai, tu tens nos sustentado em tuas mãos. Muito obrigado, porque teu Espírito fala conosco, o teu Espírito nos dá força para vencermos o medo e para vivenciarmos a plenitude da tua vida, Senhor, em nós. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês e até mais. Tchau, tchau.